Hello. Hello, hello. Tudo bom, gente? Boa noite. Vamos começar aqui. Oi, Amanda, tudo bom? Hi. Welcome everybody. Nossa convidada já está aqui e eu já vou chamar a Amanda. Deixa. Dani, eu não consigo te ouvir. Não sei se você consegue me ouvir, mas para mim tá mudo. Tá me ouvindo? Sim, agora eu consigo te ouvir. Ah, ok. Beleza. Então, gente, se tiver barulho por aqui, vão ouvir uns gritos de criança. Então tá todo mundo batendo na porta, pedindo... É verdade. Eu até ia botar máscara, não achei minha máscara. Eu tenho uma máscara de Halloween, assim, mas não achei onde é que tava. Então vai sem máscara mesmo. Só Happy Halloween. Happy Halloween, pessoal. Então, gente, hoje a gente tá aqui com a Amanda. Amanda é aluna nossa do Arquiteto em Dólar. E a Amanda, vou deixar ela contar um pouquinho da história dela. Amanda, conta pra gente um pouquinho a tua história, né? Como é que você saiu do Brasil, veio para os Estados Unidos, o que você começou a trabalhar aqui, como é que foi você chegar, aclamar, é sempre uma curiosidade muito grande de todo mundo, né? E até veio com dificuldade, né? Então, vamos esclarecer como é que a coisa funciona. Então, a minha história é um pouquinho diferente. Eu tinha meu escritório no Brasil, como todo recém-formado, né? Se forma, não tem muito para onde ir, começa o próprio negócio. Eu peguei alguns projetos, estava com algumas obras em andamento, mas eu estava muito desmotivada, porque acho que depois que a gente sai da faculdade, a gente se depara que a nossa profissão é extremamente desvalorizada, que ninguém dá valor ao seu trabalho, que seu trabalho é o só te procuram quando realmente precisam, né? E eu estava me deparando muito com isso, com a desvalorização do meu trabalho, e eu estava muito satisfeita. Então eu resolvi mudar, assim. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, não sabia o que eu queria. Eu estava bem assim, perdida. Eu tinha na época uns 26 anos, então eu estava bem naquela idade de mudar alguma coisa, né? E aí eu vendi tudo que eu tinha, né? Do meu escritório, no caso. Vendi o escritório. Falei, vou fazer uma viagem. Pensei, vou viajar, vou ficar um tempo. Eu tinha uns amigos que estavam aqui nos Estados Unidos, vim com uma amiga para passar um tempo aqui, né? A gente tem como visto de turista 6 meses para ficar aqui. Uhum. Depois eu vou fazer uma viagem para Europa, depois eu vou fazer outras viagens e vou voltar para o Brasil daqui um ano e vou ver o que eu faço da minha vida. Chegando aqui, conheci o meu atual esposo, que na época né, virou namorado, e acabei ficando. E aí a gente casou, consegui minha legalização através do casamento. Então essa parte da minha história é um pouco diferente do que do pessoal que vem para cá para trabalhar. Uhum. E quando eu cheguei aqui, quando eu casei, que eu me legalizei, eu comecei a trabalhar no Brasil, é marmoraria. Aqui é um pouquinho diferente, é um ramo um pouco mais luxuoso, digamos assim, porque tem loja, tem, né, o showroom que eles expõem, então é uma coisa um pouco mais luxuosa, e eu trabalhava em parte de tipo recepcionista, fazendo alguns trabalhos de administrativo dessa empresa. Não trabalhava diretamente com designers, arquitetos, nada disso, nem diretamente com o vendedor, assim.
trabalhava mais no background da empresa. No ramo, mas não tava no ramo, Tava né? no ramo, mas não tava. Tava com o dedinho, né? No ramo, não tava nem com o pé. Dava para fazer alguma conexão de trabalho, alguma coisa? Dava, até dava. Se eu ficasse um pouco mais assim no floor, né, na parte de vendas, com as meninas, eu teria mais contato com designers, que eles recebem bastante designers lá, então. Mas eu não ficava lá, eu ficava numa parte do prédio um pouco mais separada, então foi um pouco mais difícil. E eu, na verdade, eu estava tão desmotivada e tão perdida ainda com a minha profissão que eu não sabia se eu queria ainda continuar com a arquitetura ou não. Eu tava assim. O ranço do Brasil, né? Você estava Foi. triste por causa da sua experiência com o Brasil, não é Foi. isso? A minha experiência no Brasil me deixou totalmente assim, desmotivada. Eu estava bem desmotivada, não sabia se era o que eu queria, porque além de eu estar num país diferente, numa língua diferente, cultura diferente, eu não fazia ideia como que era a arquitetura aqui. Não fazia ideia mesmo. Não sabia se era igual do Brasil, se era diferente, como que era. Não tinha contato com ninguém da construção para ter uma conversa, para, né, tentar entender melhor. Então eu estava bem perdida ainda. E aí o meu marido começou a falar, por que você não procura? Eu nunca fui muito de assistir vídeo no YouTube, essas coisas assim, eu sempre fui meio por fora dessas coisas, né, das redes sociais e tal. E ele falou, procura, às vezes tem alguém no YouTube brasileiro que fala sobre isso. E foi assim que eu encontrei a Dani. E aí eu assisti todos os vídeos, maratonei, assim, assistia um atrás do outro e comecei a me interessar de novo pela profissão, que eu já tinha quase que desistido, assim. É, Então, dá aí um... eu assisti os seus vídeos no YouTube e fiquei, assim, me animei de novo, né, a, a buscar. E isso tem quanto tempo, então? Você viu os vídeos e aí logo depois pegou o curso? Quanto tempo atrás tem isso? Sim, eu comecei a assistir os vídeos no YouTube, foi começo do ano passado, então tem um ano e meio, mais ou menos. Um ano, um pouco mais de um ano, assim. Uhum. Mais de um ano e meio, na verdade. Foi bem no começo do ano, e aí eu coloquei meu nome na lista de espera, né? Que tem a lista de espera para a próxima turma. Isso. E eu tinha até esquecido, já fazia acho que um mês que eu tinha colocado meu nome lá, já tinha até tava pensando em outra coisa, já não tinha mais, né? Já tinha até esquecido, deixado um pouco de lado, e daí eu recebi o e-mail falando que ia abrir a nova turma. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu me voltei a me interessar, né? Acendeu a chama mais um pouquinho, assim. Oh. E aí eu fui assistir todos os workshops, né, que você fez, e me ajudou muito. Foi assim a virada de chave, foi o empurrão que eu precisava para voltar para a área. E me diz uma coisa, quando você viu o treinamento, as aulas e tal, a explicação que tem, que te dá uma visão, né, completa, início até o fim de projeto, né? E ver isso passou um pouco o medo que você estava. Sim. Eu, de natureza, sou uma pessoa um pouco insegura, assim. Tudo que eu faço, eu penso demais antes de fazer e fico sempre com aquele medinho: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai valer a pena? Eu penso demais e eu fico muito insegura. Então, ver o curso, assistir todas as aulas desde o começo, porque o meu medo era: será que o que eu aprendi no Brasil, toda a minha carga de experiência, de aprendizado, porque eu comecei a trabalhar com arquitetura no Brasil no meu segundo período da faculdade. Então, quando eu me formei, eu já tinha uns 4 anos e meio de bagagem de conhecimento, estagiando e trabalhando em escritório de arquitetura. Uhum. E eu não sabia. E depois eu já tinha trabalhado uns 2, 3 anos sozinha. Então, minha dúvida era: será que tudo isso é válido? Será que vale aqui? Será que eu vou ter que voltar do começo, voltar para uma faculdade, estudar de novo? Como que eu pego a minha bagagem e trago para cá? Acho que essa era minha maior questão, né?
a minha maior dúvida, assim. Fora a insegurança da língua, da cultura, como que é o processo de entrevista, como que eu faço para procurar trabalho, tinha tudo isso, né? Porque quando a gente está fora do ciclo ali, que a gente não conhece ninguém, parece que é uma muralha gigante, muito difícil de ultrapassar. E, na verdade, não é assim. E o curso, né, me deixou muito confiante do que eu tenho, do que o meu conhecimento é muito válido mesmo. Tanto que no meu trabalho eu falei que eu tinha toda essa experiência, nunca pediram comprovação nenhuma de que se essa experiência é real ou não, porque a gente prova no dia a dia, né, o que a gente conhece de verdade. Então, isso me deixou muito seguro. Hoje você está fazendo o quê? O que você está trabalhando fazendo o quê? Então, hoje eu trabalho como Architectural Designer. Esse é o meu título dentro da empresa, né? E, assim, é praticamente como se fosse um passo na frente de um drafter. Porque eles não me dão exatamente desenhadinho, explicadinho o que eu tenho que fazer. Muita coisa eu tenho que procurar por mim mesma, né? Pesquisar e tudo. Mas eu ainda trabalho embaixo de um project architect. Então, né, um project manager, um arquiteto que está abaixo do arquiteto geral, né, da empresa, do presidente da empresa. Ele está abaixo e eu estou abaixo dele. Então, mais de 10 anos de experiência. Quantos anos tem o teu chefe? Desculpa, Dani, cortou, não consegui. Quantos anos de experiência tem o seu chefe? O meu chefe tem, brincando, uns 40 anos de experiência. Ele tem muito tempo. E é paciente? Ele te explica com calma? Sim. Todos eles são. Todos eles. Eu dei muita sorte, assim. Eu falo que eu fui muito privilegiada de trabalhar onde eu trabalho agora, porque é uma companhia, é uma empresa pequena, tem no máximo uns 15 funcionários, tem acho que uns 6 ou 7 arquitetos, mais o dono da empresa, que é arquiteto. E eles são super pacientes, super compreensivos, super respeitosos em todos os sentidos, né? Porque por mais que a gente seja fluente, eu, por exemplo, eu entendo inglês muito bem, eu falo aí uns 90%, às vezes me falta um vocabulário ou outro, principalmente na escrita, porque eu aprendi inglês praticamente ouvindo e falando, então quando eu vou ler e escrever, para mim é uma dificuldade ainda. Então, às vezes, eles têm que revisar tudo, né? Normal, eles revisarem tudo, então sempre pego um erro ou outro de gramática minha. Só que eles são super compreensivos, super tranquilos. E a parte de explicar pra gente, porque o nosso método construtivo do Brasil é muito diferente. Né? É completamente diferente. Aqui eles usam outros tipos de materiais, é outra forma de construção, tudo diferente. Então, isso é uma coisa que eu tô aprendendo ainda. Então, no Brasil, eu demorei, sei lá, 6 anos para aprender, 5 anos. Aqui, eu ainda tô no meu primeiro ano aprendendo, né? Você reparou que cada projeto, o sistema construtivo é totalmente diferente do outro? Que eles estão sempre uma montoeira de material e você nunca faz um projeto que é igual ao outro, que você pode usar absolutamente tudo. Você tem que pegar uma peça aqui, uma peça ali, uma peça aqui. É incrível, mas a minha primeira dúvida, assim, a primeira questão que eu tive quando eu comecei a trabalhar com detalhamento para construção foi isso. Eu falei, esses caras fazem isso o meu boss, por exemplo, faz isso faz 40 anos. Por que ele ainda está pesquisando que material que ele vai usar para fazer a fundação, a base do prédio? Não é tudo igual? Por que eles já não criaram um padrão para isso? Tipo, o escritório vai usar esse tipo de base agora. Mas não é assim. Cada projeto é único, cada projeto é um material diferente. É o que ele me falou uma vez. Se você vê a mesma empresa fazendo sempre o mesmo método, é porque eles copiam. Não é porque eles estão olhando aquele prédio, aquele material e aquela situação com atenção e cuidado específico, porque muda. E é incrível como muda mesmo, cada coisa é diferente, cada prédio é diferente. Exatamente. É interessante. Você pode até estar reutilizando um detalhe
mas sempre vai ter alguma coisa para mudar. Essa coisa de fabricação em série é só realmente para essas empresas que estão vendendo aquelas casas pré-montadas, né? Sim. Uhum. Quando você está num projeto, cada projeto vai ser completamente único e tailored para aquele cliente, né? E para aquela Exatamente. situação, para aquele solo, para aquela cidade, para aquele lote. Então não tem não, né? Exatamente. É isso mesmo. Em relação à maneira que eles te tratam, né? Tanto no escritório anterior que você estava lá, da marmoraria, quanto nesse que você está agora. O fato Então, de estrangeira, você se sentiu que tem pessoas que te tratam diferente, ou todo mundo sempre foi profissional? Porque você está em Massachusetts, né? isso. Uhum. Você está numa área assim mais onde tem muito turista, você está numa área que é uma cidade um pouco menor, uma cidade maior, você está perto de Boston. Eu tô pertinho de já começando a responder. Eu tô pertinho de Boston. Eu trabalho em Waltham, é tipo 15 minutos, 20 minutos de Boston. É bem assim na região metropolitana de Boston. E no escritório que eu trabalho tem muitos funcionários que são imigrantes, que vieram de outros países. Então eles são super receptivos, super compreensivos, super respeitosos. Tem a barreira da língua tá ali o tempo todo e eles são muito, muito tranquilos em relação a isso. Muito tranquilo. Pessoas de outros países, o inglês deles, como é que tá? É difícil. O meu inglês não é perfeito. Não é perfeito. Mas ainda muito melhor do que muita gente que trabalha lá. E não é porque eles falam errado, mas é porque falta, às vezes, vocabulário. E é o sotaque que a pessoa fala. Então, assim, às vezes eu ficava muito insegura com a língua. Tipo assim, vou trabalhar num escritório cheio de americano, ninguém vai, né, querer me escutar, porque a gente se sente inseguro, né? Ninguém vai me entender o que eu quero falar, mas, gente, todo lugar que você vai, em qualquer lugar desse país, tá cheio de imigrante. Tá cheio de gente falando tudo com sotaque, tudo difícil de entender, mas a beleza da comunicação é isso, é você falar e a outra pessoa querer entender o que você fala, né? Você faz aquele esforço e flui, dá certo. Então, isso não é uma barreira. Eu acho que a língua não é uma barreira mesmo. Quais são as outras nacionalidades que estão trabalhando contigo? Tem indiano, tem um rapaz da Índia, tem uma mulher que é da Rússia, tem outra menina que é do Cazaquistão, que também é meio Rússia ali, naquele lado. Tinha uma indiana, mas ela saiu de lá essa semana, então não tem mais ela. Mas somos nós quatro, assim, que somos de fora. Eu, brasileira. Países com um accent, com um sotaque bem pesado. Bem pesado, bem pesado. E ninguém usa preposição, né? Não. A pessoa que está do outro lado do final da comunicação tem que fazer um esforço para entender o fato. Provavelmente você dá banho, você fala muito melhor do que eles. O pessoal fala, o seu sotaque é muito diferente do sotaque dos brasileiros, porque o brasileiro também tem um sotaque muito característico, igual o indiano, assim, eles falam e é brasileiro, você sabe de longe que é, né? E o pessoal fala que o jeito que eu falo, né, é menos. Eles acham que eu sou de outro país, mas não sou do Brasil. Mas ainda tem um accent, né? Ainda tá ali, mas não sabe de onde que é. Agora, me diz uma coisa. Amanda, você pensa em voltar para o Brasil? Só de passeio, só de turista. Não dá, a diferença é muito grande. E não é nem só o financeiro, nem só a qualidade de vida, mas é a valorização do seu trabalho. É você saber que qualquer linha que você está desenhando, qualquer coisinha, até os seus erros são valorizados.
Sempre no final do dia, um muito obrigado, seu trabalho está indo muito bem, a gente está gostando dos resultados, sabe? É muito diferente do que trabalhar no Brasil, onde você só leva chibatada, né? Mesmo que você trabalhe numa empresa boa, grande e tudo mais, é difícil trabalhar com brasileiro. É muito difícil. Parece que você tá sempre fazendo um favor. Só porque eles estão pagando, eles querem te sugar até o último fio de cabelo, sabe? E aqui é completamente diferente. Seu trabalho, mesmo que você não sabe nada, que você tá ali estagiando, tá trabalhando, fazendo quase nada, assim, né, de volumes de trabalho, você ainda é muito valorizado. Eu acho que essa é a grande diferença. Essa, assim, a grande... o grande fator que faz com que eu não volte para o Brasil. Não para trabalhar, talvez quando eu me aposentar, talvez. Mas para trabalhar, não. E o material do Arquiteto em Dólar, qual foi a diferença que fez você ter acesso àquela informação para você? Em que ainda te ajuda, se ainda te ajuda? Ajuda. Nossa, me ajudou, como eu disse antes, foi a virada de chave, foi o empurrão que eu precisava para acreditar, né? Que eu consigo, que o meu conhecimento, minha bagagem é válido e o conhecimento que eu precisava para entender como que funciona a arquitetura aqui, porque é diferente do Brasil. Cada um tem o seu papel dentro da empresa, cada profissional tem o seu papel dentro da indústria, né, e da construção. É um entrelaçando o outro, um trabalho que precisa do outro, e não só, né, o arquiteto que tem que fazer tudo e se vira, né? E essa era uma dúvida que eu tinha, né? Uma insegurança que eu tinha. Como que eu represento um projeto? Como que eu uso o sistema imperial? Como que funciona? Qual que é o verdadeiro papel do arquiteto aqui? Se eu começar a trabalhar, qual vaga de emprego eu devo procurar? Né? Então, tudo isso foi tudo explicadinho no curso. Então, foi aquela confiança que eu precisava quando eu fui fazer a entrevista. Eu usei todas as perguntas, todo o material de entrevista, todo o material para fazer o portfólio, meu portfólio, tudo. Eu usei, acho que o curso praticamente inteiro. Foi assim, a virada de página da minha vida foi o curso mesmo. Eu não estou exagerando, é verdade. E é algo que você está usando no dia a dia? São referências que você usa no teu dia a dia? Sim. Uhum. Sim, o curso ele é feito em português, né? Então eu tinha sempre aquele pé atrás, mas a gente vai ter que falar inglês, como que é o termo, a terminologia das coisas assim. Isso foi uma coisa que me deixou meio assim. Mas o jeito que você dá o curso é muito bom, porque você fala em português, mas você usa as palavras-chave em inglês, que são as palavras que a gente precisa saber para trabalhar. Então, todas as palavrinhas que você fala em inglês, que você vai soltando em inglês ali, é bem a terminologia que a gente precisa saber para poder trabalhar aqui. Então, mesmo se eu não falo nada em inglês, se eu souber aquela palavra, aquela outra palavrinha, eu já consigo entender o contexto e trabalhar tranquilamente. E é aquele vocabulário que você vai ouvir durante o seu dia a dia normal, né? Sim, é o mesmíssimo vocabulário. A gente vai ouvindo, é isso aí mesmo. E me diz uma coisa, você está nessa história aí já tem quanto tempo? Vai fazer um ano agora, em dezembro, dia 1º de dezembro. Falta um mês aí para completar um ano. Eles te fizeram já a annual review, porque aqui nos Estados Unidos, né, todo mundo faz uma review. Quando você chega, eles fazem uma review, uma expectativa do que eles esperam que esteja produzindo, o que você esteja fazendo. E quando dá um ano, geralmente você tem a One Year Review, que é quando eles acabam te dando um aumento ou alguma coisa assim, né? Isso aconteceu com você no teu escritório? Sim, aconteceu. No meu escritório, a cultura deles é um pouco diferente. Eles fazem um review com todo mundo no mês de junho, se eu não me engano, entre maio e junho, para o escritório inteiro.
Então, eu estava trabalhando já fazia uns 6 meses quando eu fiz o meu review. Ganhei o meu aumento, fui muito elogiada, né? Foi maravilhoso. E agora só junho do ano que vem. Então, e fora que, como eu falei antes, né, que eu sou muito privilegiada, a parte de feedback do meu trabalho, eles dão sempre. Sempre que eu termino um trabalho, sempre que eu entrego, faço uma entrega, que eu levo para eles, que eu falo, tá pronto, pode revisar, eles revisam e me dão um feedback. Então, eu tô sempre sentindo, tipo, eu tô sempre crescendo, porque isso é uma coisa que auxilia muito no nosso crescimento, né? Você saber se o seu trabalho tá sendo bem feito ou onde você tem que melhorar, o que você precisa estudar mais, saber mais, né? Os detalhes ali que a gente tem que dar uma olhada mais de perto. Então, isso é muito bom. Qual é o software que você está usando para trabalhar? Quais são os softwares em geral, todos os softwares que você usa? Eu uso o Revit, Enscape para render e Photoshop, the Adobe Package, PDF, stuff like that. Acho que são esses. Você tem que fazer planilha, fazer do projeto, você tem que fazer programa do projeto, alguma coisa? Não. Não. Só todos os schedules, coisas assim, são tudo feito no Revit. A parte de planilha, de administração da obra, eu não trabalho com isso ainda. Então você fica especificamente no design development. No design development, construction, os detalhamentos da construção, assim, né? A parte que é feita de desenho mesmo. Certo. Então você faz também o CD, que é o Construction Documents. Isso. Uhum. O seu escritório faz Construction Administration? Eles seguem a obra também? Sim. Uhum. Você tem interesse para participar disso depois? Sim. Esse é o meu próximo passo. Meu plano agora é ficar um pouco mais confiante no que eu estou fazendo, né? Entender um pouco mais da construção em si para poder partir para a parte de administração. Porque eu não quero pedir para fazer administração, sendo que ainda tem detalhes da construção que eu não sei 100%. Aí eu quero evitar chegar assim no nível a mais, sem estar preparada para estar toda hora tendo que perguntar. Não que isso seja uma coisa ruim, porque né, a gente evitavelmente faz 1 milhão de perguntas por dia, né? Com o arquiteto. Não tem como você saber tudo para então ir para a obra. Tipo isso. Ninguém sabe tudo, gente. Ninguém sabe tudo. Eu tenho 18 anos de experiência. Eu aprendo coisas todo dia. Sim. Entendeu? Porque muita coisa de lessons learned, né? Então, um tipo de projeto específico vai acontecer esse tipo de problema. Outro tipo de então você está com um general contractor que vai te dar um problema. Outro contractor vai te dar outro problema. Alguma outra coisa, uma coisa nova, né? É bem isso. Não tem como fugir, honestamente. E me diz uma coisa, em relação a salário. Você fez negociação na hora de fazer a sua contratação? Sim. Aqui Ou o que o cara tinha, graças a Deus, tem alguém me oferecendo emprego, vou aceitar qualquer coisa. Como foi a sua atitude? Isso foi uma coisa que a arquitetura na prática me ajudou muito também, porque senão eu seria a pessoa que o cara ia me oferecer $10 a hora e eu ia estar muito feliz ganhando tipo 10 vezes menos do que o salário mínimo. Mas sim, eu fiz negociação. Na entrevista eu dei um range, né, do que eu queria ganhar. Queria entre isso e aquilo. E aí ele me fez uma proposta um pouquinho menor. Aí eu voltei para ele e falei, olha, eu acredito que eu vou ser um great asset to your team. So eu quero ganhar isso, que era o mínimo que eu tinha pedido. E aí ele falou, ok. Então, você não deixou o cara pular. Sim. Apesar, era uma diferença ali de $1. Mas foi $1. Cara, não tem. No ano inteiro, esse $1 faz diferença. Não é? E aqui é super comum. Eu acho que eles até jogam baixo para poder
né, dessa negociada, assim. Tá. E ainda falo para você, se você tivesse firmado o pé 3 ou 4 dólares acima, ele tinha fechado contigo, porque você liberou. Mas é porque também eu tava tão feliz que eu tinha conseguido a vaga, tão feliz que eu teria até aceitado, né? Ou menos, mas eu falei, não, se ele falar que não, beleza, esse valor aqui eu já tenho, né? Já tá garantido, então. Exatamente. Não, mas isso acontece muito aqui, sabe, gente? As pessoas, se o cara tá te oferecendo, por exemplo, se você pediu entre 20 e 30 e o cara vai e te oferece 23, 24, é porque ele está disposto a pagar 27, 28. Então, você tem que empurrar para o outro lado também, né? Sim. Né? Sim. E aí, na verdade, isso é também uma parte da entrevista, né? Porque ele quer ver como que você vai estar reagindo, como que vai ser a sua confiança para stand up for you, né? Para você, Uhum. eu também. Então, isso é uma maneira que eles têm de ver quem você é. Uhum. É parte, apesar de não ser durante a entrevista, você está negociando, você está forçando a barra ali também, é algo que eles querem ver, né? O quanto que você é firme. Sim, eu acho que é isso mesmo. Eles esperam que você negocie, que você dá aquela puxada de volta, né? Puxada para cima um pouco, assim. Porque eles têm uma ideia de quanto eles podem te pagar. E pela sua entrevista, pelo seu currículo, eles sabem mais ou menos o quanto você vale. Então, se você está pedindo aquilo, e eles te oferecem menos, é para você dar aquela puxadinha para cima mesmo. Claro. E você chegou a receber ofertas de outras empresas também, Dai? Quanto tempo que você ficou nessa questão de procura de trabalho? Então, aí eu comecei o curso, aí eu tava montando o meu portfólio, aí eu fiz uma amizade com uma vendedora dessa marmoraria que eu trabalhava, e aí eu fui mostrar pra ela, porque ela recebe muito projeto de design. E aí eu fui mostrar pra ela, falei, olha, esse aqui é meu portfólio, me diz o que você tá achando, né? Que eu comecei a perguntar, pedir opinião do pessoal, porque eu não conhecia ninguém, né? Vou perguntar o que o povo tá achando do meu portfólio. E ela falou, eu conheço uma designer que o pai dela é arquiteto e eu vou ligar para ela e eu vou perguntar se eles estão contratando e você vai mandar esse portfólio para eles e eu vou conseguir esse emprego para você. Ela foi tão positiva que eu falei, nossa, parece que eu já consegui o trabalho, né? E aí ela falou com essa designer que era cliente dela e a designer pediu para mandar o meu portfólio, eu mandei meu portfólio de manhã, de tarde o cara já me marcou entrevista. Foi assim, muito rápido, muito rápido. E aí a gente conversou, a entrevista, estudei tudo, né, do curso, me preparei, estava 100% preparada para as perguntas, as respostas, né, tudo que podia surgir. E aí a gente fez a entrevista, foi muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu imaginava, porque a gente fica aquela tensão, achando que vai ser aquela coisa super, né, formal e tudo mais. E realmente, gente, uma coisa que me assustou muito foi que não é só uma pessoa que te entrevista, é um time de pessoas. E quando eu liguei, eu fiz online, né, e quando eu liguei a câmera, que eu vi, tipo, várias pessoas assim, eu falei, meu Deus, agora ferrou. Mas foi muito tranquilo, é muito tranquilo. Acho que é mais uma formalidade mesmo que eles têm de ser várias pessoas, né, ali. É para a pessoa parcial e também já para todo mundo que vai estar trabalhando com você já ter uma ideia de quem você é e eles então tem como tomar uma decisão rápido, né? Isso sempre aconteceu aqui. Eu sempre tive bancas, então assim raríssimas vezes você é entrevistado por uma pessoa só. Quando você é entrevistado por uma pessoa só, geralmente é um escritório muito pequeno. E o cara é aquele tipo de pessoa que se acha o dono do mundo. Então, quando é uma pessoa só que está me entrevistando, eu já fico com o pé atrás e eu já tô outra coisa. Sim. Isso sempre foi porque geralmente é pelo menos 2 a 3 pessoas numa entrevista. Sim. E eu tava muito insegura com o meu inglês. Eu achei que eu ia ficar nervosa, ia me embananar toda.
Mas o pessoal foi muito tranquilo. Assim, faziam piada, deixava assim as coisas mais leves, né? A entrevista mais a gente deu risada, assim, brincou e tudo mais. E deu super Aí certo. tira um pouco da pressão, né? Que você tá. Tira. Uhum. Tira bastante. Você fica mais. Dá aquela risada e você fica mais tranquilo. Muito bom. Então, me diz uma coisa, o que você teria para falar aí para o pessoal que tá no Brasil, está pensando em vir para cá, está pensando, ou alguma outra aventura, né, em outro Uhum. país, existem outros países também, né? Sim. E você mesma falou, né, que se você tivesse ficado por aqui, não tivesse conhecido teu marido, você já estava com o pé Seria, para ir para a Europa, seria né? para outro, seria por outro lugar, sim. A minha. O que eu tenho para falar é o seguinte. Vem com medo mesmo, faz o processo, vai um pé de cada vez, participa dos workshops, assiste as aulas, se prepara, vem preparado legalmente, não vem ilegal, porque você não vai conseguir trabalho ilegal, ninguém contrata sem documento. Então, conversa com um advogado de imigração, vê quais são as suas opções, se prepara. Estuda inglês um pouco, não precisa ser fluente, não precisa, mas você precisa entender pelo menos o mínimo que a pessoa está te perguntando para você conseguir elaborar uma resposta do seu jeito mesmo, porque na hora, né, é do seu jeito mesmo. É... Outra coisa, tenha humildade de saber que você vai dar um ou dois ou três passos para trás antes de você chegar onde você quer chegar. Porque a gente, às vezes, tem muitos arquitetos que trabalham 10, 20 anos no Brasil, tem muita bagagem, tem muito conhecimento. Você não vai chegar aqui e trabalhar com título de arquiteto, porque aqui é muito diferente. O processo para você ter a licença de arquiteto é bem complicado e bem extenso. Então, não tenha medo de aceitar um trabalho como projetista, né, que é drafter, para você começar na área, para você fazer os seus networkings, porque uma coisa que funciona aqui muito bem é networking. Você conhecer as pessoas, você ter o contato das pessoas, você tá dentro da área, conversando com todo mundo, conhecendo pessoas de várias companhias, né, várias empresas e vários arquitetos participando dos eventos que acontecem de arquitetura e tudo mais. Isso é importante. Você vai começar um pouco mais de baixo, porque é difícil a empresa contratar pagando um arquiteto com título de arquiteto se você não tem esse título aqui, né? E a sua experiência do Brasil é válida, vale muito. O seu conhecimento, a sua experiência vale muito. E isso é provado no dia a dia do seu trabalho. Então, talvez você comece como desenhista, mas você consegue um outro trabalho como project manager e depois você faz o seu percurso para se tornar um arquiteto. Então, tenha isso em mente, sabe? Tenha essa humildade de saber que você não vai chegar aqui sendo o dono do mundo, né? Abrindo o seu próprio escritório, porque aqui é um pouco diferente. Mas você é valorizado pelo seu trabalho. Eu acho que esse é o outro lado que é tão importante quanto ter um título de arquiteto. É que não importa o que você esteja fazendo dentro da empresa, o seu trabalho vai ser valorizado. É só não trabalhar com brasileiro. Porque, gente, brasileiro, por qualquer lugar do mundo, eu acho, eles sugam o teu sangue até não querer mais. Não quer. Não, quer pagar pouco e quer receber muito, né? É. Agora me diz uma coisa, em relação ao seu diploma, quando você foi contratada, alguém pediu para você algum tipo de papelada, que tem esse mito do validar o diploma, né? Então, Não pedem, não pedem. Eles querem saber assim qual o seu conhecimento, com que você trabalhava no Brasil. Se você vai trabalhar no escritório que só faz projeto de residência, eles querem saber se alguma vez no Brasil você fez uma residência, trabalhou com algum projeto de residência. Se você vai trabalhar num escritório que é comercial, que é o meu caso, eles fazem 90% do portfólio deles é comercial. Eles queriam saber se eu já tinha trabalhado com algum projeto comercial. Eu disse que sim,
e tudo bem, segui o baile, né? Não me pediram diploma, não me pediram para comprovar experiência. Não é uma coisa que a gente vê pedindo também em outros escritórios. A gente tem um grupo do arquiteto na prática, que a gente troca ideia com os outros alunos, e nenhum caso aconteceu de a pessoa for fazer a entrevista e alguém pedir o diploma. Eu acho que o diploma e essa bagagem toda é importante se você for fazer o processo de licença para arquiteto. Mas isso aí é uma outra coisa, e aí tem que traduzir diploma e tudo mais. Mas para trabalhar mesmo, não precisa. Não precisa. Concordo com você totalmente, porque tem muita gente que fala assim, ah, não, você vai vir para os Estados Unidos, você não vai ser arquiteto. Porque, legalmente falando, eles só consideram arquiteto quem é arquiteto registrado. Só que, quando você está numa empresa, o nome do seu título é arquiteto. É. Existe essa briga antiga, né? Que todo mundo fala, não, você não pode falar isso, você não pode falar que você é arquiteto. Você tem que falar que você é architectural designer. Gente, nós somos formados em arquitetura, nós somos arquitetos. Todo mundo pergunta para você, você é arquiteto? Você é formado em arquitetura? Né? Você é arquiteto? Você não é chamada de arquiteta? Sim. No seu escritório? Sim. E eles sabem que você não é uma arquiteta registrada, mas você é chamada de arquiteta, sim. Correto? Sim, uhum. Inclusive, no escritório que eu trabalho, a gente tem 7 arquitetos registrados, mas todos eles trabalham embaixo da licença do dono do escritório. Então, você pode tirar a sua licença, você pode, né? Isso com certeza você pode, mas você vai passar por um caminho bem tortuoso, né? Bem torturante para chegar lá. Se você não for abrir o seu escritório, ou não for trabalhar no escritório muito grande, onde você vai receber um salário muito grande, não sei até que ponto vale a pena todo esse caminho, porque você é considerado arquiteto, sim. E também tem a questão da liability, né? Ou seja, se você está assinando a planta, aqui no estado de Nova York, se você assinou uma planta, você é responsável, você é legalmente responsável por aquele projeto pela sua vida inteira. É bem essa parte. E aqui é o país do processo, né? Então, qualquer coisinha que dá errado, qualquer coisinha que não tá detalhada em projeto. Gente, eu não sabia que era um detalhamento de projeto até eu começar a trabalhar aqui. É completamente diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem fé que o pedreiro vai saber o que ele tá fazendo. Porque se der errado, a culpa não é meio que de ninguém ali. Mas aqui é completamente diferente. Se não tá detalhado, deu alguma coisa errada, é o arquiteto. Mesmo que tenha sido o erro do engenheiro, por exemplo. A liability é uma coisa pesada, assim, né? Pra se ter. Tendo um registro arquiteto, você tendo escritório, você assina o plano, você tem que pagar seguro. E o seguro também é um valor, assim... Eu imagino que sim. Não é? Não. É. Com certeza. Vamos ver aqui umas perguntas. Tem tanta gente perguntando um monte de coisa. Deixa eu ver aqui para a gente responder um pouco das perguntas. Nossa Senhora, tem muita. Peraí, calma aí, deixa eu achar. Ok, teve gente perguntando do salário, da média de salário. Gente, média de salário vai mudar conforme a cidade e o estado. Então, para vocês que estão por aí, vai participar do workshop que a gente vai ter, lá na minha barra, você pode se inscrever e você pode, então, vai ter um mapinha, um guia para vocês de salário. Então, você vai ter... Porque isso depende de onde você vai estar. Depende do estado. Uhum. Não é igual para todo mundo, não, tá? Tem interesse no curso? Então vai lá, gente. Vai na bio, clica na bio, participa do workshop, todas as informações do treinamento do Arquiteto em Dólar. Olha só que legal. Só orgulho dessa minha amiga. Ó, tem uma amiga sua aqui. Que legal.
Em que estado ela está? A gente falou, ela está em Massachusetts. Uhum. Qual o tempo em média de um projeto residencial, por exemplo? Bom, a gente vai depender do tamanho. Você fez residencial, Amanda? Eu não trabalhei com residencial, não. Mas eu posso responder comercial. Então, responde, depois eu dou uma taca no residencial. Geralmente é um ano. Geralmente eles querem construir em 2024, eles começam o projeto pelo menos uns 8, 10 meses antes de quando eles estão planejando começar a construção. Então a gente tem aí um tempo considerável para planejar e estruturar o projeto certinho até começar a pegar todos os permits, né, as licenças, tudo mais, até começar a construção. O projeto residencial, gente, ele já é um pouquinho rápido, inclusive depende da cidade. Porque, por exemplo, tem cidades que com 5 folhas você consegue pegar o permit. E aí você dá aquilo ali na mão do contractor e o contractor mete bronca. Agora, para você fazer um projeto residencial, você vai ter que dar umas 30, 40 folhas. Então, isso já vai demorar um pouquinho mais, né? E também, lógico, depende do tamanho da casa, do custo da casa. Se for uma casa de um nível mais alto, né? Uma casa, digamos, nos Hamptons, né? Uma mansão nos Hamptons. Aquilo ali, com certeza, vai demorar tanto um ano para dar um projeto, um pacote completo, porque tem muito detalhamento no projeto dos Hamptons. Agora, se você está falando de uma casa para você fazer, para vender, para alugar, pra questão de investimento, aí aquilo ali você já consegue fazer com 5 meses, você tem um pacote pronto, né? E depende do quantas folhas vai ser necessário para você arquivar aquilo na cidade. Cidades menores têm requerimentos menores, cidades maiores têm requerimentos maiores, eles são mais restritos. O estado de Nova York é o estado mais restrito dos Estados Unidos inteiro, tá? Quanto ela recebe pelo carro, gente, nem todo mundo gosta de falar o salário dele, mas me diz uma coisa, Amanda, em relação à média salarial de onde você mora, o seu salário, para sua média de mercado, está acima, abaixo ou está dentro do salário de mercado? Tá dentro do salário de mercado. Ok. Tá dentro. Não tá acima, não. Eu queria que tivesse, mas tá dentro daquela faixa ali. Em Massachusetts, eu acho que é 62, 65 a 80, 90, 100. Depende do seu tempo de experiência também. Na sua posição, que gente, dependendo da posição que você tem, dependendo de quantos anos de experiência você tem, você também tem uma faixa salarial. Porque aqui no Estados Unidos, você vai ganhar experiência, o salário vai subindo. Tá? A sua vida não fica estagnada. Você tem um futuro profissional, e você tem um futuro salarial, e você tem um futuro numa carreira dentro do seu escritório, né? Sim. Uhum. Todo ano o seu aumento é o mínimo ali dos 3, 5% é sagrado. Aí se você evoluiu bastante, o aumento é um pouco maior do que o mínimo ali. E isso é interessante, que a gente não fica estagnado, a gente não precisa, pelo menos a experiência que eu tenho, eu nunca precisei ir pedir aumento, porque sempre chegou antes do esperado. Essa parte da valorização do trabalho que eu digo também, que a valorização do trabalho é muito bom, né? E tem alguém perguntando aqui, como que você se adaptou ao inverno? O pessoal acha que o inverno aqui a gente não consegue sair de casa, né? Então, a transição dos Estados Unidos. No Brasil, eu sou de Foz do Iguaçu do Paraná. A cidade faz calor 11 meses no ano. Tem um mês de inverno. É bem parecido assim com o Rio de Janeiro, Dani. Quase não tem inverno. E foi mais fácil do que eu imaginava. Porque o que acontece? Dentro de casa é quentinho, porque tem aquecedor. Você liga o carro antes de sair de casa, então quando você entra no carro, o carro tá quentinho. Aí você chega no trabalho, seu trabalho tá quentinho. Então, a parte do frio ali é sair de casa, entrar no carro, sair do carro, entrar no trabalho. A gente não é aquele frio de, nossa, muito frio. E depois que tá abaixo de 0, se tá 0 ou menos 10 ou menos 20, o frio é o mesmo. Você sente um grau só de frio ali, não muda muito. Super adaptei. E você aprender a
é a roupa que você tem que comprar, né? A partir do Sim. aquele truque que você tem que botar a calça de baixo por dentro da meia, meia por cima da calça, caso isso por cima disso, isso por cima daquilo, aí amarra tudo e fecha um vácuo. Se você for fazer ficar muito fora, né, no ar livre, ficar fora de um ambiente fechado, você tem que colocar várias layers, né, várias camadas de roupa. Mas eu passo o inverno com a mesma roupa do fall, só coloco um jaquetão por cima, bota e pronto. Eu acho mais fácil do que no inverno no Brasil, que a gente dormia com a gente dorme com 3 cobertores, aqui eu durmo com um cobertor fininho só, porque o aquecedor tá ligado, a água é quentinha, bem quentinha. Então não é chuveiro elétrico, né? Igual no Brasil, você tem que esperar a água esquentar. E aqui é obrigado, por lei, quem está alugando apartamento, né, o landlord, é obrigado por lei que ele te provê 24, o ano inteiro água quente. Uhum. Porque no verão a água que sai que é servida, né, para a sua casa é uma água muito fria. Então, eles têm que aquecer e tem o determinado pelo Building Code, né, determinado pelo governo, qual é a temperatura que está te provendo a água. Uhum. Dentro de tal período você tem que prover, né? Então a gente nunca fica com frio, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, com visto estudante eu consigo trabalhar? Legalmente, você tem que você tem que ter um visto de estudante específico para trabalhar. Então, nem todo visto de estudante você pode trabalhar. Então, é outra questão. É isso mesmo. Quanto é o salário de arquiteto? A gente já falou. Em quanto tempo fazendo arquiteto em dólar você se sentiu seguro? Essa é uma boa pergunta. Eu devorei o curso, né? Porque eu gostei tanto que eu assistia todo dia, assim, eu tirava 1 ou 2 horinhas no dia para assistir as aulas. Eu acho que 1 mês e meio, assim, foi uns 45 dias, 2 meses no máximo, eu já estava segura que o meu conhecimento era válido, que eu estava preparada, né, para entrevista ou para qualquer trabalho que fosse aparecer. Uhum. Então é só você vai assistindo as aulas, você vai pegando assim o linguajar, vai entendendo que tudo que você aprendeu na faculdade é aquilo, a forma como você representa. Tem a Dani que trabalha com AutoCAD, ela estava me explicando que aqui é padronizado para todos os escritórios, né? Ou as layers, então você aprendeu uma vez, é aquilo ali e pronto. Então acho que o curso é muito, te prepara muito, assim. Para mim era realmente exatamente o que eu precisava. Legal. Me diz uma coisa aqui, estou perguntando aqui qual é o tempo de trabalho por dia. Eu, como sou funcionária pública, eu trabalho 7 horas por dia, eu tenho meia hora de almoço. Você trabalha no private, né? Você vai no setor. Qual é a sua jornada de trabalho? Minha jornada são 8 horas com 30 minutos de almoço. Eu trabalho das 8h30 às 5. Também vai da cultura do escritório, essa parte de horário, né? Horário que você chega, horário que você sai. Lá no meu escritório tem pessoas que trabalham horários diferentes. Tem quem chega às 7 e sai às 3h30. Tem quem chega às 9 e sai às 5h30. Tem quem chega às 9h30 e sai às 6 horas. Então, sua negociação, né, com o patrão. Você fala que horário que você quer trabalhar e a flexibilidade dele de permitir ou não. Inclusive, se você precisar, tem gente que precisa, que eu preciso buscar meu filho hoje, não sei o que, posso compensar amanhã essas 2 horas. Isso é uma coisa que eu notei que em private eles são super flexíveis para estar te adaptando e te dando esse suporte. Sim. Porque também você faça hora extra, te avisa e você... É exatamente assim, é bem isso que eu sinto. O escritório que eu trabalho é super family friendly, né? Eles não se importam quando tem, porque aqui as escolas liberam as crianças acho que 3h30 da tarde. Aí tem um dia lá que eles liberam meio-dia. Então, se você precisar sair mais cedo, não tem problema. Tem uma menina que trabalha comigo que a escola da filha dela é bem
Acho que ela é bem bebezinha ainda, bem criança, né? Deve ser toddler, assim, 2 anos, 3 anos. E ela tá sempre mudando o horário dela. Cada dia ela chega e sai no horário diferente. Aí, às vezes, ela trabalha de manhã no escritório e à tarde em casa. Então, tem muito isso também. Quando neva, a gente pode trabalhar em casa. Quando tá chovendo muito, a gente pode trabalhar em casa. Aquele dia você não tá se sentindo muito bem, você pode trabalhar em casa. Você tem sistema híbrido ou normalmente é para estar 5 dias da semana no seu escritório? Geralmente é para ter 5 dias no escritório. Mas quando tem a questão da neve, muita chuva, uma coisa ou outra é super flexível de trabalhar em casa. Legal. Mas não é muito encorajado, assim. Não é aquela coisa, pode ficar 3 dias da semana em casa. Não. Estou falando aqui, hoje em dia nos Estados Unidos o AutoCAD é o suficiente porque vi alguns pedidos de outros programas. Eu não sei se você chegou a falar com outras pessoas em relação aos programas. Consultores, né? Que você trabalha com os outros consultores, né? No AutoCAD, eles estão no Revit, o que eles estão fazendo? A maioria, a gente trabalha acho que com 2 empresas de MEP, que é o Mechanical, Electrical e Plumbing. Eles trabalham com AutoCAD. Engenheiro civil, engenheiro estrutural trabalha com AutoCAD. A gente recebe todos os projetos de fora do escritório em AutoCAD. Tem duas pessoas no meu escritório que trabalham com AutoCAD e o resto trabalha em Revit. Então, quando é projeto muito grande, que precisa mais de uma pessoa para detalhar, mais de uma pessoa para trabalhar naquele projeto, é feito no Revit. Porque aí a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo no mesmo arquivo, né, no mesmo modelo ali. E projetos pequenos, assim, ou mais porque tem os arquitetos mais antigos que trabalham com AutoCAD, então às vezes projeto muito complexo, tem mais um olhar mais assim que não passa por drafter, né? Vai direto o arquiteto que faz é AutoCAD. Então, assim, depende muito do escritório, na verdade. E eu acho que tem lugar para tudo, assim. Tem sim. Legal. Que está perguntando muito bem essa pergunta. E inglês, se estiver fluente, como participar da entrevista? Gente, se você tem fluente, você tem como participar da entrevista. Estou misunderstanding aqui a question, né? Prestar serviço, não necessariamente ir embora para os Estados Unidos. Temos alunos que estão fazendo isso. Uhum. Então, de novo, salário médio. Eu teria acesso ao curso Arquiteto em Dólar por quanto tempo? Gente, essas informações a gente vai dar no workshop. Qual o programa que você desenha? A gente falou o quão detalhado é um projeto. Bastante detalhado. Você detalha todas as partes que têm que ser conectadas, porque legalmente falando, o arquiteto é responsável. Então, tudo que o arquiteto é responsável para estar informando tem que ser detalhado. Basicamente, o projeto inteiro. O projeto inteiro. Cada pedacinho é detalhado. Quero ver seu detalhamento. Tem como? Gente, tem no curso. Existe uma legalidade aqui, tá? Legalmente falando, você não pode estar mostrando certas informações, porque são informações proprietárias. Então, como a gente estava falando aqui, não sei quando está desde o início, cada projeto é totalmente único. Você faz um pacote especificamente para aquele projeto. Ou seja, aquele design é um design proprietário do arquiteto. Se você trabalhou naquilo ali, você pode colocar no seu portfólio 5% daquela informação. Agora, contanto que aquela informação não seja uma informação proprietária. Então, o quanto que ela tem o direito de estar mostrando publicamente é limitado para que ela tenha problemas legais. Então, lembra aquilo que a gente estava falando aqui da liability, né? Você tem responsabilidade legal, você é responsável, você tem que estar agindo de maneira correta. Então, a gente sempre fala para os profissionais agirem da maneira correta dentro das regras dos Estados Unidos. Não vamos fazer nada legal. Então, infelizmente, tem coisa que ela não pode mostrar e tem coisa que eu não posso mostrar também. Uhum. Tem experiência com obras antes de atuar nos Estados Unidos? Tinha. Uhum.
Eu trabalhei bastante com obra no Brasil, obra residencial, né? Trabalhei, tinha bastante experiência, obra, projeto, mas era uma coisa que eu ficava bem insegura que era o método construtivo, que é diferente. A gente constrói aqui com madeira e aço, né? E no Brasil é tijolo e concreto. Então tem essa diferença, mas é muito simples. É bem mais simples do que eu imaginava. É tudo assim, muito simples. Então, mesmo se você acha que é muito difícil, não vou aprender, aprende, porque é tranquilo. Essa parte é bem É um tranquila. grande Lego, né? É um grande Lego, é uma pecinha que vai encaixando na outra, que encaixa na outra. E aí você tem que detalhar o encaixe. As regras de detalhamento para aprovação permit. Gente, detalhamento para aprovação, sim, não é bem assim. Os requerimentos do Código de Obra a gente tem que atender e a gente faz o detalhamento porque a gente tem que atender o Código de Obra. Então, você entendendo o Código de Obra, você entende por que você está fazendo aquilo ali, né? E em relação a trabalho home office, se é fácil de encontrar nos Estados Unidos. Não, depende fazendo. Tem escritório que está super aberto a fazer home office e tem escritório que não está aberto a fazer home office. Então, você tem que aplicando, não tem outro jeito. É uma coisa também que eu percebo, assim, que vai muito da tua experiência, assim, quanto que você consegue trabalhar sem precisar de assistência. Também. Porque às vezes você está fazendo... você está trabalhando online, mas a pessoa que trabalha com você não está disponível ali para ficar respondendo mensagem ou e-mail, para fazer um desenho, explicar um detalhamento. Então, eu acho que na arquitetura o home office é um pouco mais complexo do que simplesmente só trabalhar de casa. Assim. Se você tem treinamento, você sabe o que você está fazendo. Por exemplo, eu vou trabalhar de home office, eu estou completamente independente. Eu não tenho que pensar nada. Assim, por exemplo, eu geralmente faço pergunta para o meu chefe, que não é nem pergunta, né? Eu já, o problema é esse, a solução é essa. Posso fazer? Ele fala, pode. Então, assim, é uma conversa de 5 minutos que eu tenho com ele. Então, não tenho problema de trabalhar independentemente, então eu preciso trabalhar quando eu estou no home office. Então, uma pessoa que realmente ainda está aprendendo, está iniciando, vai precisar de um pouquinho mais de babysitting, né? De babá ali, uma pessoa te dando apoio mais intensamente, aí é onde você vai encarar uma barreira. Né? Então, exatamente. Você ter essa visão, né, do arquiteto em dólar, a gente está expandindo justamente por causa disso, né? Existem alunos que estão pedindo, olha, estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso, então a gente vai adicionando, né? Então, cada vez que a gente faz o lançamento, a gente está fazendo lançamento e, em paralelo, a gente está mandando mais material, está fazendo, né? E aí, o que acontece? Os alunos acabam renovando, não, tem mais coisa, vamos embora, né? Sempre tem mais alguma coisa. Deixa eu ver, ainda tem mais perguntas, gente. E tudo home office, olha essa carga horária de trabalho, já falamos, e acabou. As perguntas aqui. Hora. Então, Amanda, muito obrigada por você take your time, né, para vir aqui falar com a gente, tá sharing your information, sharing your experience. Parabéns de você já ser uma arquiteta em dólar, né? Tá ganhando aí em dólar, já podendo planejar quais são os próximos passos da sua carreira, né? Sim. E espero te ver de novo numa outra live onde você vai falar que você arranjou uma promoção, está fazendo outra coisa, o próximo curso que você já fez, qual é? Esse é o plano. Com certeza. Obrigada, Dani, pelo convite. Foi muito legal essa conversa. E eu continuo na arquitetura na arquiteto em dólar, né? Continuo aí. Porque, gente, mesmo depois que você consegue o trabalho, o material ainda é muito, muito pertinente. Eu sempre volto lá, às vezes dou uma olhadinha. É muito bom. É um conteúdo muito, muito completo.
E vale super a pena. Para mim foi a virada da página da minha vida que eu precisava, assim, o grande empurrão para chegar onde eu tô agora. Então eu agradeço muito, Dani. Obrigada. Ok, obrigada. Um grande beijo. A gente se vê. Bye. É.